gente! Muito bem, mais uma oportunidade, nós aqui reunidos no programa Cidade que Queremos, transmitido aí pelo YouTube, um projeto apoiado pelo Instituto Viva Democracia, que eu não me canso de falar e apresentar para que toda oportunidade que seja possível eu convidar você a fazer parte desse projeto conosco. O Instituto Viva Democracia, agora oficial, né? Tive a alegria de, nas últimas semanas, passar para vocês que toda a nossa documentação deu tudo certo. Estamos agora nós efetivamente existimos com a proposta de promover a educação cidadã, para que a gente possa falar sobre temas que são relevantes para o nosso dia a dia e convidar você, cidadão, cidadã, a participar conosco, porque nós precisamos te ouvir. Eu costumo dizer, quando tenho oportunidade, que eu tenho um pouco de dificuldade de entender nós pensarmos a cidade sem ouvir as pessoas. Porque apenas nós, ali onde nós estamos, onde nós vivemos, onde nós moramos, enfrentamos as nossas problemáticas diárias, é que nós temos condições de repente, pontuar o que eventualmente pode funcionar ou não. Sempre, sem dúvida, somado com o que tem de técnico, de comprovado, de científico, de planejado, do ponto de vista de todas as áreas que refletem na nossa vida, seja na educação, na saúde, mobilidade, cultura e assim por diante. Então sejam bem-vindos e bem-vindas a mais essa edição do programa Cidade que Queremos. Hoje eu tenho um convidado, uma pessoa bastante técnica, conhecedora daquilo que falará conosco. E só para fazer um contexto assim para vocês, ele falará conosco sobre a toca da paineira. E o que eu quero compartilhar que eu achei assim, interessante, a gente estava até batendo um papo antes de falar aqui com vocês, de entrar no vídeo. Quando eu tomei conhecimento desse nome, eu não sabia do que se tratava. E mesmo eu andando pra lá e pra cá, eu faço um monte de coisa, eu vou pra tudo que é canto, falo com um monte de gente. E quando me falaram, Vanessa, você conhece a toca da paineira? Eu falei, não conheço. E eu tive a oportunidade, eu chamo até de privilégio de estar lá, porque eu gosto muito de caminhar em ambientes que a gente tem acesso à natureza e assim por diante. E aquele espaço que ele explicará para nós o que se trata e a importância da gente cuidar disso e conhecer mais sobre isso, na minha avaliação é algo que a gente na cidade não faz ideia do que nós temos à disposição. Nós realmente não conhecemos, então a fala dele será muito importante e eu penso que, inclusive, o programa de hoje é uma pincelada, são pequenos minutos só para dar uma sugestão para vocês da dimensão do que nós temos ali e a importância, inclusive, de conseguirmos uma nova agenda, um novo expediente com ele, para que a gente possa aprofundar mais. Mas eu preciso passar para vocês essa questão de o que é esse espaço. Quem conhece, quem não conhece, fica já aí a chamada para que você possa dar seu feedback, compartilhar conosco, mandar mensagem, liga nossas redes sociais e assim por diante, porque é importante que a gente faça a difusão dessa mensagem, dessa comunicação, para a preservação desse espaço. E então fiz aí a aberturinha, que eu estou acostumada a fazer com vocês. Eu vou pedir para rodar o institucional do Viva Democracia e a gente já volta a falar com o convidado e apresento ele para vocês. Muito bem, voltamos aqui. Hoje, também deixando já para vocês não estranharem, a dinâmica do nosso programa costuma estar com a presença do Mauro. Mas o Mauro está numa outra agenda, não consegue, talvez ele até chegue,
mas ele não consegue nesse momento estar conosco, então eu vou tocar aqui com o Fábio. Eu estou hoje com o Fábio Del Duque. Ele vai se apresentar e também deixar avisado para vocês que esse programa ele vai ao ar na semana, né, do Natal, então por isso estamos fazendo ele gravado, não está ao vivo, mas passando aí as festividades, que eu já deixo aí um abraço e votos de boas festas, de saúde, de sucesso para todos, para quem comemora, né? Tem gente que é meio desligado desse contexto de final de ano, mas deixar aqui o nosso recado de que foi muito bom começar esse projeto esse ano com vocês e já temos uma agenda sendo pensada para 2026 que eu quero convidar vocês a fazerem parte, continuarem fazendo parte conosco. Fábio, seja muito bem-vindo. Não repara, a gente está aprendendo, a gente está começando agora. Eu quero que você, por favor, faça a sua apresentação, suas considerações, e aí então eu entro na primeira pergunta. Tá, obrigado, Vanessa, pela oportunidade, obrigado, Dr. Mauro, né? Um Feliz Natal para todo mundo, né? E, bom, eu sou Fábio Del Duque, eu sou ali da Fazenda Serrinha e do Instituto Serrinha, né? Então, eu sou artista visual, em princípio, eu trabalho com, né, já fiz diversas exposições, instalações de arte no Brasil, no exterior, mas eu também dirijo um espaço, né, que é esse Instituto Serrinha, que está dentro da Fazenda Serrinha, que é um espaço dedicado à cultura e à preservação ambiental, né, e à educação, né, transversalmente pegando todas essas partes. Então, lá hoje é uma reserva florestal, a gente reflorestou nos últimos anos mais de 40 hectares já, né? A gente faz parte do programa Nascentes aí do governo do estado, a Serrinha é um lugar oficial de reflorestamento, mas também somos um centro cultural rural, né? Então a gente recebe já há 24 anos o Festival Arte Serrinha, né? Que para quem não conhece é um festival multilinguagens e que tem no seu coração as oficinas, os cursos, as residências artísticas, né? Além dos shows, teatro, tudo isso. A gente é parceiro ali do Galpão Busca Vida, né? Então somos muito interessados por tudo que é ligado à cultura. Há coisa de uns 6 anos atrás, a gente construiu um espaço novo na Serrinha, e é um espaço que tem uma espécie de um museu, né? Então, nesse momento, eu fui pesquisar, eu já sabia da existência da Toca da Paineira, mas buscando as evidências, né, assim, mais antigas das populações originárias da nossa região, eu fui conhecer melhor. Hoje eu já fui umas 5 vezes na Toca da Paineira, né? E na época que eu conheci, a gente fez, né, fotografou e fez uma reprodução hiperrealista que tem na Serrinha para as crianças poderem tocar e tudo mais. A gente tem uma reprodução isso tátil no museu, na Serrinha. E lá tem fotos e conta essa história, né? Quando eu tive na Toca da Paineira também a primeira vez, havia a placa do IPHAN, que agora recentemente eu descobri que não é um tombamento, só é uma... Enfim, eles documentam a existência, diz que isso também já é o suficiente para preservar de uma certa maneira, que fique proibido que qualquer pessoa possa ir lá depredar, né? O Paulo Zanettini, então, que é um arqueólogo da USP, muito importante arqueólogo, o principal arqueólogo de Canudos, por exemplo, na Bahia, foi o cara que fez todo o levantamento da vida do Antônio Conselheiro, tudo isso. E ele que fez a pesquisa na época, eu acho que havia o interesse de uma exploração ali do granito e tal, e daí, ao precisar tirar aqueles laudos todos, enfim, teve que fazer o laudo da arqueologia e ele, enfim, constatou e fez uma pesquisa primeira ali no espaço, né? Diz ele que isso pode ter entre 8 e 10 mil anos, né? O que seria realmente a evidência mais antiga dessa região inteira da presença humana, né? Ela é uma gravura feita na pedra, ou seja, ela não é uma pintura rupestre, ela foi escavada na pedra, né? Tem lá todo um ritmo, assim, tem todos uns desenhos que surgem, mas que ainda não houve uma pesquisa mais aprofundada. O Zanettini me relatou que ele precisaria tirar algumas amostras do solo para poder fazer aquele carbono 14, que são as datações, né? E ele falou que com isso seria muito mais precisa a pesquisa, né? Então, uma coisa que uma hora
Não sei se o município, a universidade, enfim, algum parceiro poderia se interessar para a gente finalizar esse levantamento, né? O caso é que hoje isso está numa propriedade privada, né? E me parece que a família não se interessa muito por, enfim, explorar aquilo turisticamente, né? A coisa da preservação mesmo está ameaçada. No último ano, a última vez que eu estive lá, as pessoas riscaram por cima das inscrições da pedra. Todas as vezes que eu fui lá, tinha resto de fogueira, lá tinha de cerveja amassada, enfim. Né? Não está sendo dado o cuidado para uma relíquia arqueológica dessa magnitude, assim, né? Ô Fábio, eu tenho uma pergunta. Por exemplo, esse espaço acabou se tornando conhecido, foi descoberto, não sei se essa é a palavra correta, a partir do momento que existiu uma exploração comercial da coisa do granito, né, lá, e aí se identificou esse espaço. À medida que fazendo essas pesquisas e esses estudos, se identificou que, olha, isso nós temos algo que precisa ser cuidado, necessariamente essa exploração para? Lá nesse espaço específico, sim. Sim, aí sim. Não posso mais mexer. Não pode mais mexer. Tá. Eu acho que mesmo essa identificação do IPHAN, essa placa que tem lá hoje, que não é uma placa de tombamento ainda, né? Já é o suficiente para coibir qualquer tipo de exploração. Aquele território entrou num roteiro ali de controle, sei lá, não sei, do IPHAN. Isso, exatamente. Agora, o relato dos vizinhos que moram ali na região é que existem muitas outras cavernas que têm também inscrição rupestre por ali no Guaripocaba, né? A gente tem uma evidência que está no Museu Municipal aqui, que é aquela canoa, né? Essa canoa foi datada em 350 anos, parece que foi feito o carbono 14 dela, né? 350, muito pouco, né? Comparando com 10 mil, 8 mil anos, né? Mas tudo isso diz respeito à população originária dessa região, que eram os Maromomi, e que ninguém sabe em Bragança. Eu não consegui encontrar essa informação em nenhuma biblioteca da cidade. Foi na USP, em São Paulo, que eu encontrei relatos, desde padre José de Anchieta, né? E daí tem, às vezes, um missionário francês, um expedicionário e tal. Então, existem relatos entre 1500 e 1700, e depois nunca mais. Né? Todos eles coincidem nas descrições, né? Então, eles moravam em cavernas, não construíam casas, eles eram do tronco linguístico macro-G, ou seja, eles não eram tupi nem guarani, eles se relacionavam com os índios Guarulho, que são da região de Guarulhos, onde tem o aeroporto, né? Os Maromomi eram os habitantes da Mantiqueira, né? Eles viviam em pequenos grupos, nômades, né? Então ficavam mudando, né, de lugar. Eram principalmente coletores e caçadores. A base alimentar deles era o pinhão da araucária, né? E daí tem alguns relatos do jeito como eles dormiam, do jeito que eles se vestiam e tal. Mas eu acredito que aqui, por ser rota de mineração, né? Então aqui era o caminho que o Fernão Dias, que os bandeirantes iam para Minas Gerais, né? Explorar minerais e pedras e ouro. Então eu acredito que eles tenham sido expulsos ou dizimados rapidamente por conta de estarem aqui nessa rota, né? Então, quer dizer, essa é a questão posta, né? Precisaria ser realmente mais aprofundada toda essa pesquisa, mas a gente tem um tesouro aqui na nossa região. Uma coisa maravilhosa para as crianças, para as escolas, para, né, toda a população ter essa consciência dessa história, né? Então, enfim, a gente na Serrinha tem esse interesse de resgatar, né? A Fazenda Serrinha vem do ciclo do café. Então, nesse mesmo museu, a gente conta a história. Eu tive um bisavô que foi prefeito 3 vezes de Bragança no começo do século passado. Ele era de uma turma de republicanos e abolicionistas. Então, os 2 primeiros presidentes da República empossam ele como prefeito, que era o intendente, que era o prefeito da época.
Eu tenho a carta do Prudente de Moraes e do Campos Salles. Que legal. E, então era um homem muito progressista, esse bisavô. Né? Ele foi muito próspero no café, mas ele também, na cidade de Bragança, né? Ele foi um dos fundadores do Clube Literário. Ele fundou o jornal A Cidade de Bragança, que foi o segundo jornal da cidade. Enfim, ele teve uma contribuição aí na vida cultural da cidade muito grande. Transferiu o cemitério, que era ali onde é o jardim público, para onde o cemitério é hoje, transformou o jardim público em parque, né? Enfim. Então, quer dizer, eu, como bisneto do Benedito Rodrigues Moreira, me vejo também, né, dando seguimento assim, a um amor aqui pela nossa cidade, pela nossa região, né, que me faz trabalhar tanto aí pela cultura, por, né, ajudar, né, nesse tipo de esclarecimento, enfim, ajudar nas pesquisas. Eu na qualidade de uma pessoa com a proposta do Instituto, por exemplo, né, que a gente começou agora, porque tudo que a gente faz eu avalio como muito pequeno ainda, porque a gente precisa ir somando, tá? Não temos ainda algo consolidado como você está compartilhando conosco. Mas o fato de ter começado essa proposta e hoje poder conversar com você e, assim, tá gravado, mas eu tô conversando com você a primeira vez, assim, pessoalmente, e ter acesso a esse tipo de informação, tá diante de uma pessoa com essa história, eu me sinto privilegiada. E eu fico pensando o quanto é necessário. Eu queria que meus filhos estivessem aqui agora. E eu só não levei eles a primeira vez que eu tive acesso lá na toca, porque eu não conhecia o espaço. Eu falei, eu não sei se dá pra subir, se não dá, eles são pequenos. Mas eu queria que eles estivessem aqui agora. A gente não pode deixar isso disperso. Precisamos colocar isso no nosso dia a dia. Recebemos escolas, né? Para o ano que vem a gente está com um projeto bem bonito, educativo, né? E daí sempre, quer dizer, na Serrinha tem trilhas também, tem um mirante muito lindo para ver a represa. E como eu acesso isso? Por exemplo, um museu. Eu quero ir lá no museu. Então, no ano que vem nós vamos estar, assim, o espaço está aberto, mas a gente não conseguiu patrocínios nos últimos anos. Então a gente abre, em geral, em julho, que é a época do nosso festival, fica aberto para visitação. No ano que vem a gente tem essa proposta, né? Até um projeto que está andando um pouco junto com a Secretaria de Meio Ambiente de Bragança e também patrocínios que a gente está, nesse momento, batalhando pela Lei Rouanet e pelo PROAC, que é o do governo do estado, né, que abate ICMS, e a Lei Rouanet, que abate imposto de renda. Né, que ninguém conhece muito dessas coisas, mas é extremamente importante. É muito burocrático, né? A Lei Rouanet, assim, que as pessoas demonizam muito, ela é extremamente importante. Ela tem, né, nos últimos mais de 20 anos, ela foi... Tem dados, cada R$1 dela aplicado volta quase o dobro. Com certeza. Né? Então as pessoas não têm, às vezes, conhecimento, ficam demonizando esse tipo de mecanismo, mas aqui no Brasil é o que mais funciona. Né? Então a gente tem o federal, tem o estadual e às vezes até o municipal. Havia uma lei municipal que abatia IPTU e tal, que nesse momento não está vigente, mas enfim, né? A arte precisa, né? A arte acessível precisa desse tipo de subsídio, assim eu diria, né? Para você não precisar repassar para o público. Nosso festival, por exemplo, a gente consegue subsidiar o custo dele grande parte. Então, as pessoas que vêm aqui, às vezes, têm curso com os melhores artistas do Brasil, você fica uma semana com um músico assim, internacional, você fica uma semana com um diretor de teatro e tal, você paga R$500, né, assim, o preço do curso, né? 50% para estudante, não sei quantas bolsas. Então, a gente procura, na medida do possível, facilitar, né, o máximo possível. Então, a gente precisa desse tipo de incentivo. Né? E que seria possível, inclusive, para a Toca da Paineira. A Toca da Paineira poderia se criar um projeto, né, de Lei Rouanet, por exemplo, né, para conservação do patrimônio. Explorar do ponto de vista de colocar toda uma estrutura ali, que as pessoas possam acessar aquilo organizadamente, ter acesso a conhecer a história e aí, ao mesmo tempo, a gente preserva aquilo ali. Exatamente. Uma cidade como Bragança, né, eu tenho visto tanto prefeito falando do turismo, do incentivo ao turismo, isso é uma riqueza, um turismo, além de tudo que a gente já tem aqui na nossa região,
turismo arqueológico, né? Assim, não tem na região inteira uma caverna com uma gravura de 10 mil anos que nem tem em Bragança. E pouca gente sabe. A população da cidade, pouquíssima gente sabe. Não, eu não conhecia. Né? Antes de começar a gravar, a gente conversando, né? Explicando como que seria aqui a proposta, organizando essa agenda. E eu comentei com o Fábio como eu tomei conhecimento disso, né? Que existiu aí uma... Não sei, aquele vídeo foi uma reclamação? Foi um protesto? Será? Aquele vídeo que eu comentei com você? Não, aquele foi um rapaz, estudante de história, que me procurou no ano passado e ele, enfim, foi à caverna, foi lá e descobriu e filmou. E daí ele fez a mesma coisa que eu, ele viu o nome do arqueólogo e entrou em contato com o Paulo Zanettini. O Paulo Zanettini, sabendo do nosso interesse da Serrinha, passou o meu contato. Tá. E o estudo, tipo assim, o Paulo tem uma estrutura minimamente organizada aqui já para dar continuidade no que se queira fazer nesse sentido. Não, ele tem uma empresa de arqueologia que trabalha, assim, eu descobri com o Zanettini, né, depois que eu tive algumas conversas, na época da pandemia, o nosso festival da Serrinha foi desdobrado em várias coisas, e entre elas eram as lives, né, que era o que mais a gente podia fazer. Daí fizemos cinema drive-in, show drive-in, tudo que era seguro de se fazer, mas continuamos movimentando o nosso projeto cultural e educativo. E uma das lives que eu fiz foi com o Zanettini, ficamos um tempão conversando e tal. E ele daí que me conta que as grandes descobertas da arqueologia no Brasil se dão por conta de obras, principalmente. Vão fazer um túnel, descobre uma ossada. Agora em São Paulo, estava contando para você, tem um sítio arqueológico que é na linha nova do metrô, na estação ali que vai chamar 14 Bis, eu acho, que é no Bexiga, descobriram um quilombo urbano, Saracura. E eu também estou conversando, porque, enfim, adoro essa coisa da arqueologia e acho muito importante a gente saber do nosso passado, né, do nosso presente, para poder prospectar um futuro melhor. Para que algumas histórias não se repitam e outras sejam aprimoradas, né? Não, e no caso daqui a coisa da valorização, né? Assim, eu moro em zona rural e às vezes você vê as crianças na zona rural, a gente tem uma relação muito boa com as escolas ali, né? Tem a Bruno Florenzano, que é bem próxima da gente, que a gente recebe muitas vezes durante o ano, as crianças e tal. E todos ficam querendo ir para a cidade, ficam não sei o quê. Então tem essa coisa de você valorizar ali aquela... Né? A Serrinha eu acho que hoje é muito importante para as crianças ali da região. Né? Para você ter uma ideia, foi feito um projeto esse ano, um podcast de crianças da escola... achar o nome já. E eles ganharam o primeiro prêmio com um filme, eles fizeram um programa lá na Serrinha, falando da importância das nascentes, contando tudo que a gente fez lá no sentido de restaurar a mata nativa e tudo mais, né? Então, eu fiquei tão feliz ao ver esse material, né? As crianças fizeram um programa, e o programa deles tinha um boneco, tinha aqui que nem a tua mesa, aqui eles apresentavam e um boneco conversava junto, tipo Ana Maria Braga, e fizeram um negócio super bem produzido e foram lá, e daí eles fazem como se fosse uma repórter mostrando lá o mirante, a importância das águas, das nascentes, das árvores e tal, né? Então, para a gente isso é muito, muito importante, ver que a gente está transmitindo aí para uma geração, né, que é a geração que vai poder mudar esse mundo, né, assim, são as crianças. A gente costuma, quando a gente tem oportunidade, a gente costuma ressaltar a importância de atuarmos, sobretudo na educação infantil, né, começar com os pequenos. E esse exemplo que você acabou de trazer, eu vou falar como mãe agora, e também como cidadã, não deve ter jeito melhor de aprender. Eu não tenho dúvida de que esse grupo que fez esse podcast, que fez essa atuação, independente do prêmio, né, que ótimo, foi tão bom que alcançaram esse resultado. Mas eu não tenho dúvida de que vão levar para a vida. Que em algum momento, se retornar para lá, adulto e tudo mais, terá a visão da necessidade de preservação. Com certeza. Isso é muito importante.
Gente, olha, eu falei pro Fábio no começo, antes de entrar a gravar, que eu tenho certeza que eu preciso de outra agenda. Porque Vanessa, eu não consigo nem ficar fazendo pergunta, eu quero só ficar ouvindo. Porque eu gosto demais de assuntos desse tipo, me interessa muito e ao mesmo tempo eu conheço muito pouco. Então, tudo que você fala pra mim, eu fico, nossa. Não, esse caso da Toca da Paineira, todos nós sabemos muito pouco, inclusive o arqueólogo, né, que me confirmou que para ele precisaria de muito mais pesquisa para ele poder vir com dados mais precisos. Quem né? pode cuidar disso para que... Então, na verdade, o que eu tenho feito? Eu, como agente cultural, eu escrevi uma matéria para o jornal, daí uma vereadora, Fabiana Alessandri, me chamou para ir na Câmara. Eu estou aqui, né, relatando isso, mas enfim, é o máximo que eu posso fazer. Não, com certeza, mas assim... Eu estou tentando chamar a atenção do poder público, daí eu vou lá, converso com os vereadores, já passei informação para o prefeito, para agir. Mas precisa alguém abraçar essa causa. Claro. Né? E precisa se conversar com a família, né? Porque tem que ter a anuência dessa família, em algum momento eles precisam, ou... né, se interessarem por isso também, por explorar turisticamente e tudo mais, tal, ou então abrir mão, daí, sei lá, se a prefeitura tem condição de comprar área, enfim, né, enfim, deve ter os caminhos. Eu estou simplesmente lançando o que eu sei de informação e tal, mas agora como isso poderia se desenrolar, né? Eu acho que, enfim, os vereadores podem ajudar, enfim, o prefeito pode ajudar. Na sua experiência, porque você já tem aí todo esse trabalho que você desenvolve lá na Serrinha, a questão do museu e tudo mais, pela sua capacidade profissional, essa sua visão cultural de fazer essas coisas funcionarem, independente de quem deve abraçar essa causa ou quanto isso custa, porque cada hora que a gente vai conversar sobre alguma coisa desse tipo, cada ator vai mencionar uma coisa. Não, tem a questão dos proprietários, tá? Pensando que superei esse, não vou chamar problema, esse desafio. Aí a gente vai falar sobre, investimento, precisa ter investimento, tá? Cada ator vai trazer um ponto de vista pra gente pensar em fomentar aquele espaço. Supondo que eu tenho tudo isso solucionado, eu tenho investimento, a família de alguma forma concordou, vendeu, comprou, não importa, é possível tornar aquele espaço algo maior, assim como você fez lá na Serrinha. Com certeza. Não existe... Com certeza, e me parece que ali no entorno também, porque essa propriedade, o acesso dela se dá por uma variantezinha que sai da estrada do Guaripocaba e que vai até a Fernão Dias. É um triângulo ali, eu não sei exatamente o nome desse bairro. Tá, eu sou péssima com Enfim, isso. Eu fui lá, é um bairrinho que tem ali. Esse bairrinho poderia prosperar muito. Você imagina se tivesse uma visitação ali, o pessoal ali que tem comércio, que tem um restaurante, sim. Poderia surgir pousadas, enfim, poderia se criar um polo turístico ali a partir desse dado, né? Então, enfim, eu acho que tem uma coisa que poderia ser muito interessante de todo ponto de vista turístico, econômico, geração de renda, tudo isso. Né? Isso que é interessante, porque aí no coração eu gostaria que aquele espaço tivesse um olhar voltado pelo ponto de vista cultural de preservação, natureza, cultura e tudo mais. Mas que não tenha esse olhar, que ainda seja do ponto de vista econômico. Claro. Tem coisa que pode ser feita lá, que gera renda, que gera lucro e, consequentemente, a gente cuida daquele entorno. Um bairro que ninguém visita, exceto quem tem ali propriedade, mas hoje não tem nenhum interesse turístico ali, poderia ser um dos bairros mais importantes da cidade como um destino arqueológico, né? Eu não sei se será possível, eu penso que sim. Eu tenho um vídeo, tá na minha rede social, quando a gente esteve lá na Toca. Eu até estava comentando com o Fábio. A gente andou bastante lá, além da Toca, porque a gente estava com o pessoal que mora lá, que conhece desde criança. Então, eu até visitei uma gruta, é um espaço bem pequenininho, bem abaixo, assim, que é um de cada vez que desce, não cabe, acho que ficamos em 3 no máximo lá, e depois um de cada vez que sobe, que não desce, 2 pessoas, tudo escuro. E aí
ecologia lá do espaço mesmo. Eu falei, gente, não acredito que eu tô fazendo isso. Pra mim foi assim, além do que eu tô acostumada a fazer. E olha que eu sou de acampar. E esses locais, com certeza, foram habitados também. Uhum. Né? Porque então, é possível. tudo ali é um grande sítio arqueológico. Se começar a pesquisar ali no entorno, você vai ver o que vão descobrir ainda de coisas. Nossa, né? Nossa pré-história está ali, na verdade. E assim, eu fico até com dificuldade de expor o que eu sinto em relação a esse assunto. Será? Não, nós não temos. Eu não tenho medo de errar. Nós não temos. Nós, assim, né? Tirando você que já está ali no espaço, que tem condição de fazer uma pesquisa e tudo mais, a gente não tem noção do que é aquilo ali e da importância daquilo ali para a história da nossa cidade, da nossa região e, consequentemente, a nossa. Quando eu tive a oportunidade de estar lá, e nem sei se podia, mas coloquei a mão na pedra. Gente, eu não acredito que estou pondo a mão nisso. A minha filha foi comigo, que ela já é mais mocinha, ela foi comigo. Ela pirou, ela falou, mãe, filha. Agora, você sabe que mesmo com relação ao estado de São Paulo, diz que é raríssimas ocorrências. Esse tipo de gravura ninguém viu em outro lugar, essa gravura como é essa. Mas mesmo qualquer outro tipo de evidência de pinturas ou gravuras rupestres no estado de São Paulo são raríssimos. É um dos únicos sítios arqueológicos que tem no estado de São Paulo. Me surgiu uma pergunta aqui agora, até te peço desculpa se ela não fizer sentido. Existe a possibilidade do pessoal na coisa de construção, vai construir e tudo mais, pular essa etapa dessas pesquisas que são necessárias e a gente ter perdido espaços como esse? Todo local que eu vou explorar economicamente, eu preciso tomar esses cuidados. Será que isso... Eu não sei, por exemplo, uma pedreira gigante que tem lá na beira da Fernão Dias agora, não dá para saber se foi feito o que tinha que ser feito. Isso daí já começaram a explorar há 30, 40 anos. Tá. Então, assim, é possível que a gente tenha perdido alguma coisa. Com certeza. Não só aqui, mas em muitos lugares. Né? Pensando até a título de Brasil, eu não sei como que funciona muito bem a legislação nesse sentido. Não, a gente tem sítios arqueológicos no Brasil importantíssimos. A Serra da Capivara, aquele trabalho que foi feito pela Nélia Guignon, que faleceu recentemente, hoje lá tem um museu. O trabalho dela modificou a história do homem, do mundo, porque ela comprovou que havia uma ocupação aqui que era anterior àquele negócio do Estreito de Bering, a chegada do homem à América. Ela comprova uma teoria que havia vida aqui anterior ao que era datado até, 30 anos atrás. Então a pesquisa dela é importantíssima. Lá tem um dos principais sítios arqueológicos do mundo. Pinturas rupestres ali da Serra da Capivara, que é uma riqueza absurda, assim, né? Eu acho que é a maior concentração de pinturas que a gente tem aqui na América do Sul, né? Provavelmente essa da Serra da Capivara. Então existem, na verdade, sítios arqueológicos incríveis no Brasil, assim, né? Muitas coisas que estão sendo descobertas ainda, né? No meio da Amazônia. De vez em quando eu vejo umas pesquisas que estão sendo feitas e descobrem, assim, tipo, fundações no meio da floresta amazônica, né? Nossa, então, assim, tem muita história ainda para a gente descobrir, assim, né? Eu preciso, a gente tem que caminhar aqui para o encerramento. Eu vou fazer uma pergunta para você. Por exemplo, exceto pela Toca da Paineira, que você já compartilhou conosco, que ainda é algo muito novo, muito do que você compartilhou comigo aí no dia a dia, eu penso que eu deveria ter aprendido na escola. Você acha que a gente deveria... Eu acho que você vai concordar. Eu teria que reformular a pergunta. Como que a gente faz para provocar o projeto de educação para que isso esteja agregado ao plano de educação, cada um segundo a sua rede? Tem que ter o de Brasil como um todo, mas eu, como Bragantina, necessariamente eu deveria saber de algumas coisas que você trouxe. Sim. E eu nunca tive acesso. Eu agora, com tantos anos de idade, porque estou trabalhando, porque estou andando, porque estou fazendo, aí eu tenho acesso a isso. Isso é lamentável. Eu lamento muito isso.
A gente batalha anualmente verba para a gente poder receber as escolas e tratar desses assuntos ali Mas nessa você provoca né? isso, né? Sim. Eu imagino que a gente tem que ter uma sociedade que faz o contrário. Eu vou bater na sua porta e quero que você nos receba. Se você não provocar isso por alguma razão, muitos de nós não teremos conhecimento desse tanto de história que você compartilhou com a gente. Daí a questão muito complexa da educação como está hoje. Eu sou de uma família de educadores, né? A minha avó fundou uma pré-escola em São Paulo, que é uma das mais antigas pré-escolas, é a mais antiga dentro de um clube, que é o Clube Pinheiros. A escola agora tem 80 anos e minha mãe é diretora. Minha mãe está lá há 55 anos trabalhando. Meu pai era professor, meus tios são professores, meu outro tio era pesquisador da USP. Então, minha família, muitos educadores, né? E minha mãe é uma pessoa muito estudiosa, ela se formou depois de mais velha, porque daí ela ia ser diretora da escola, daí que ela fez pedagogia, mas ela viaja hoje, vai conhecer os principais escolas, as metodologias, ela vai para a Itália visitar a escola da Reggio Emília, daí ela vai para a Colômbia, daí ela vai, entendeu? Então ela está muito preocupada, estuda muito, ela é fã do Paulo Freire, das metodologias, que é absolutamente revolucionário do educador brasileiro, né? Então, assim, meu sobrinho agora está estudando em escola Waldorf, aqui a Cacau, aqui em Bragança, também que é outra metodologia, né? Mas a gente tem, enfim, problemas sérios, né, com a educação. Por exemplo, a parte que me toca, a parte artística e tal, educação artística praticamente não existe nas escolas. Assim, né? É muito, muito pouco. Né? E olha só que interessante, tem uma das principais assistentes minhas hoje, é uma menina que ia na Serrinha de criança, da escola Bruno Florenzano, que visitava a Serrinha, e ela já tinha talento para pintar, hoje ela trabalha comigo, né, quase direto ali, e enfim, então foi uma, assim, sabe-se lá o que ela teria feito da vida se ela não tivesse uma referência, um acesso, né? Então, num mundo como a gente está vendo hoje, que está tudo sendo, né, mecanizado, inteligência artificial, não sei o quê, se a gente não trabalhar com a imaginação dessas crianças, se a gente não, né, pensar possibilidades da criatividade, de pensar alternativas, né, a gente já está indo para um outro mundo. Aquele mundo de você estudar para você ser um bom operário de fábrica já não serve mais. Está tudo... Né? Você vê, tem uma hora não tem mais cara para cobrar no pedágio, daqui a pouco não vai ter mais no supermercado. E o quanto a gente está preparado para isso, né? Nós não estamos, enfim. Então a imaginação, a cultura, todo esse tipo de educação artística, não é para o cara ser artista, mas é para trabalhar a imaginação, para pensar, para... né, sensibilizar para um monte de coisas. Para que seja capaz de provocar questionamentos e ele encontre ali a verdade dele, seja em qual área for e assim por diante. Fábio, antes de eu passar para você para fazer suas considerações finais, que já deu aqui o meu tempo, infelizmente, eu lamento hoje esse tempo, nós precisamos de mais tempo para falar sobre isso. A minha consideração antes de convidar você para se despedir é que eu tenho 2 sentimentos hoje, estando aqui na presença do Fábio. O primeiro deles é o quanto eu lamento que tudo isso que ele comentou não esteja disponível na base da educação, senão pela atuação de pessoas como ele, toda a equipe que te acompanha, e não apenas aqui em Bragança, mas no estado de São Paulo, no Brasil, no mundo como um todo. Eu gostaria de verdade que, principalmente onde eu caminho, que eu sou uma pessoa muito simples, eu venho arrumadinha assim, mas eu sou uma pessoa muito simples, de um lugar muito simples. E eu queria muito, muito que as minhas crianças, e quando eu falo as minhas crianças não são apenas os meus filhos, mas do entorno que eu vivo, que elas tivessem acesso a isso. Eu gostaria muito, e eu saio daqui com meu coração apertado de saber que, muito provavelmente, essa geração, inclusive, que eu estou mencionando, não terá acesso a isso. Isso me aperta. Mas, contudo, entretanto, todavia, eu saio daqui me sentindo privilegiada, feliz, sabe? É um mix de sentimento. Porque eu também não tive isso enquanto pequena,
mas de alguma forma, em algum caminho, coisas semelhantes que você compartilhou conosco, esbarraram no meu caminho, ou eu esbarrei nesses caminhos, e de alguma forma, ainda que limitado, eu fui abraçada por essa possibilidade de educação que estava disponível para mim, no meu roteiro de vida, e hoje eu estou sentada numa mesa com essa pessoa, desse nível de conhecimento de educação, não apenas ele, mas os que te antecedem, né, seus antecessores. E assim, para mim isso não tem preço. Não tem preço, porque de alguma forma a vida às vezes coloca para nós que você não pode. Não, você não vai conseguir. Não, você não tem direito a isso. Você nasceu pobre. Você não estudou numa escola boa. Seu pai e sua mãe não têm sobrenome conhecido na cidade. E aí a gente cresce imaginando que alguns espaços não te pertencem. E algumas coisas eu sei que talvez a gente não consiga, mas eu tô aqui hoje sentada conversando com esse cara, ouvindo essa história toda, que o que eu puder fazer, ainda que minimamente, ainda que desse tamanhozinho, eu vou fazer para que mais pessoas tenham acesso. Quero agradecer a sua agenda, de verdade. Hoje eu saio daqui mudada. Hoje é aquele dia que eu fico mastigando um monte de coisa até tarde. Não consigo dormir pensando, refletindo, tentando construir algo, tentando adequar as ideias para focar e direcionar alguma coisa. Então eu agradeço mais uma vez a sua agenda. Eu não posso prever como é a sua agenda, de tanta coisa que você deve ter importante e relevante para fazer. E faz as suas considerações e já, por favor, deixa uma agenda para você estar com a gente de novo. Tá ótimo. Não, vai ser um maior prazer. Foi um prazer estar aqui, né, num dia de Natal com vocês, e estamos batalhando então para 2026 ter um projeto educativo mais amplo, né, receber as escolas do município. No mês de julho sempre a Serrinha está aberta para visitação, então essa questão também, como é que faz para eu visitar lá? Na pior das hipóteses, a gente vai tentar, né, outros caminhos, outros patrocínios e tal, mas o festival em julho ele sempre acontece. O ano que vem vai de 6 a 26 de julho e nesse momento a Serrinha está aberta para visitação, caminhar no Mirante, ver as obras de arte que a gente tem espalhadas por todo o espaço, as nascentes, os reflorestamentos, isso tudo, tá? Se quiserem nos seguir também, né, no Instagram é @arteserrinha e @fazendaserrinha, né? Enfim, foi um grande prazer estar aqui. Obrigada. Obrigado também, Dr. Mauro, né, nosso vereador, que me convidou aqui para estar hoje aqui com a Vanessa. Muito prazer também te conhecer. Obrigada. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Muito importante. Sabe, a mesma coisa que você pensa, eu penso também. A minha contribuição também é um pouquinho, né? Assim, a gente não consegue mudar o mundo, mas se a gente puder mudar um pouquinho do mundo, quem sabe, né? Um monte de gente, a gente cria uma rede e consegue andar adiante, né? Com certeza. Então, para mim é um prazer atuar nesse território, né? Bragança é a cidade da minha família, a cidade que eu escolhi para viver, para atuar, né? O Instituto nosso hoje, Serrinha, tem uma atuação até internacional, né? Esse ano passado a gente fez exposição em grandes museus em São Paulo, Museu da Língua Portuguesa, Museu da Imagem do Som, Bienal de São Paulo, produzimos obras para a Bienal, que está em cartaz ainda, né? A Carla Guy, que é uma artista francesa, ficou 1 mês e meio produzindo o trabalho dela todo na Serrinha, né? Então a gente tem feito muitas conexões agora, viramos instituto há 2 anos também, né? Justamente para poder ampliar a nossa atuação. E até questão de capacitação, né? Tá Total. habilitado para trazer Total. recursos. Gente, é isso. Fica aqui, não é um pedido, é um clamor para que vocês, quem tiver interesse de conhecer não apenas esse espaço lá da Toca da Paneira, que faça isso com responsabilidade. E tudo isso que o Fábio compartilhou conosco, encontre alguma forma de tornar isso acessível, principalmente para quem tem filhos. Isso é importante. E não adianta só a gente ficar sentado na cadeira reclamando e dizendo que não tem acesso. É difícil, é pesado, mas a gente precisa também fazer a nossa parte, ainda que mínima, para formar essa rede que ele comentou. E usa esse expediente de Natal, Ano Novo, fechar um ciclo, iniciar outro com outra proposta, né, com outros objetivos e colocando educação, cultura na agenda. Isso aí é importante.
Tá bom, gente? Foi um prazer estar com vocês. Esse ano de 2025 foi muito bom para nós, fizemos bastante coisa, muita alegria, alguns desafios, algumas coisas que realmente nos entristecem, mas ainda não foram capazes de nos fazer parar, tá bom? Bom Natal para vocês. Depois tem um programa também já gravado para o dia 1º, vamos falar sobre lixo, a importância de cuidar do lixo, sobre sustentabilidade, uma fala voltada para o cenário de Bragança Paulista, mas com ações que você aprenderá a fazer de modo simples na sua casa, que colabora aí com o dia a dia aqui no nosso município, na sua família. E 2026 a gente volta dia 8 com uma agenda renovada, com muita coisa que eu quero apresentar aí para vocês, tá bom? Um beijo, pessoal. Obrigada pela audiência até aqui.